Bom dia, eu sou o Dr. Breno Eto, cardiologista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pressão alta, a hipertensão arterial. Primeiro, eu vou começar falando sobre a definição. Essa é uma dúvida muito comum aqui no consultório. É frequente as pessoas fazerem uma medida de pressão que está um pouco mais elevada e ficam às vezes preocupadas até além do limite, e o contrário também, às vezes não medem e nem sabem como que a pressão está. Então, a primeira coisa é que a pressão varia muito ao longo do dia, né? O coração tem que bombear fluxos diferentes de sangue, às vezes ele bombeia um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da necessidade do organismo, né? Principalmente quando a gente faz algum esforço, ele precisa bombear mais sangue. Se ele bombeia mais sangue e os vasos são praticamente do mesmo tamanho, o fluxo mais acelerado, a pressão dentro do vaso aumenta. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é que se você abre uma torneira para regar um vaso, a pressão sai baixa, e se você abre para um fluxo alto para regar o quintal inteiro ou o jardim, a pressão sai alta, né? Então, o nosso organismo é a mesma coisa, tá? Por isso que o que a gente busca quando a gente quer controlar a pressão são os valores da pressão em repouso, tá? Então, tem várias características que a gente precisa, vários critérios que nós precisamos cumprir. Então, o paciente precisa estar em repouso, precisa estar sentado, ter ficado aí pelo menos uns 15 minutos sem fazer esforço, não pode estar com vontade de ir no banheiro, não pode ter acabado de tomar café ou fumado, apesar que fumar não pode fumar nunca. E aí sim, essa medida em repouso que a gente vai considerar. E para fazer o diagnóstico da pressão alta, da hipertensão, precisa de pelo menos duas medidas em situações diferentes, não tem que estar elevado. Tá? O valor da pressão, ele é arbitrário. O valor atual, para a gente considerar um paciente hipertenso, é acima de 14/9. Mas o mais importante é quando a gente, como médico, coloca numa balança os riscos e benefícios do tratamento. Quando esse benefício ele supera o risco, então a gente já pode considerar esse paciente como hipertenso. Hipertensão é uma doença crônica, ela não tem cura. Porém, o tratamento, ele muitas vezes não envolve remédio. Na verdade, a primeira linha de tratamento é o tratamento não farmacológico. Então, muitas vezes o paciente está com a pressão controlada com mudança de estilo de vida. Não quer dizer que ele deixou de ser hipertenso, por isso ele precisa continuar fazendo acompanhamento, até porque a idade é um fator de risco de hipertensão, ela tende a ir ficando mais alta com o passar dos anos, e por conta disso é provável que um dia ele vai precisar sim de um remédio para ajudar a manter essa pressão controlada. Bom, dito então aí sobre o diagnóstico, né, e a definição, são os fatores de risco aí a próxima etapa mais importante para a gente discutir, tá? A idade, como eu já falei, é um fator de risco muito importante. A pressão ela vai ficando mais alta, até porque as artérias vão endurecendo com o envelhecer. E um fator interessante é que ela é mais comum no gênero masculino quando jovem, porém com o aumento da idade ela vai se tornando mais comum nas mulheres, que antigamente pensava o contrário, né, que o homem sempre era o mais hipertenso, né, e realmente é verdade nos jovens, mas a curva vai se invertendo aí com o passar dos anos. Outro fator de risco muito importante é o sobrepeso e a obesidade. Então existe uma linearidade entre o aumento de peso e o aumento da pressão arterial. Por isso é muito importante nós tratarmos aí o excesso de peso, né, a obesidade e até mesmo o sobrepeso. E muito relacionado com ele está o sedentarismo, né, que é praticamente aí uma endemia aqui na nossa atualidade, né? Eu até brinco que quando eu faço teste de esforço dos pacientes, parece que o valor de referência está errado, porque a maior parte está sedentária, está com uma limitação ao esforço, mas é porque realmente aí, o nível de sedentarismo é muito alto em pacientes no Brasil. Pessoas no Brasil, ele é mais comum entre as mulheres, um pouco maior aí o índice de sedentarismo, os homens são um pouco mais ativos, mas os dois estão em índices muito altos, chegando às vezes até 40% da população está sedentária. Então, precisamos nos mexer, precisamos fazer exercício, lembrando que para sair do sedentarismo, então seriam apenas 2 horas e meia por semana, né? 150 minutos. E como eu sempre falo, divididos pelo menos em 3 sessões de 50 minutos, ou 5 de meia hora, de moderada intensidade. Seria aquela intensidade que você já vê a sua respiração um pouco mais ofegante, mais cansado, tá? Outra estratégia também seriam 75 minutos de exercício de alta intensidade, né? Mas sempre recomendo começar aí com moderada intensidade, aumentar progressivamente.
E claro, o ideal é fazer pelo menos 2 vezes por semana de um exercício de fortalecimento, exercício resistivo. Outro fator de risco muito importante é o consumo de álcool. O álcool, ele tem uma curva que a gente fala em J, então pequenas doses podem até levar a uma pequena queda da pressão, apesar que a gente nunca recomenda iniciar o uso de bebida alcoólica pensando em algum efeito benéfico. O recomendado é realmente não beber, mas se for beber, não ultrapassar aí para homens jovens de peso normal 2 doses por dia. Então seriam, por exemplo, 2 long necks ou 600 ml de cerveja, 2 taças de vinho ou 2 doses de destilado, aí cada dose de 60 ml. E para homens de baixo peso ou para mulheres em geral, metade disso. Então, uma long neck ou uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Tá? Lembrando que o melhor é não beber mesmo. Tá? E outras causas aí já, os fatores de risco não tão comuns, mas que a gente, como médico, precisa prestar muita atenção, é o uso de medicamentos. Alguns remédios, eles podem sim fazer a pressão ficar mais alta, tá? Principalmente aí remédios anti-inflamatórios, que o uso abusivo, além de aumentar a pressão, pode prejudicar os rins, aumenta o risco de úlcera, até o risco de lesão ao coração. O remédio da tireoide, né, os hormônios tiroidianos, se não usados corretamente, também podem fazer a pressão elevar. Inclusive até contraceptivos orais, por isso que é importante manter um segmento regular. Além disso, as drogas ilícitas em geral podem ter efeito prejudicial na pressão, então são extremamente não recomendadas. E uma causa cada vez mais comum, e que a gente às vezes passa despercebido, é a doença apneia do sono. A apneia do sono é uma doença em que o paciente para de respirar, faz pausas ou respira menos ao longo da noite, e isso aí leva a vários problemas, aumenta o risco cardiovascular e aumenta a pressão também. Então a síndrome da apneia ou hipopneia do sono também é uma causa importante que a gente tem que investigar também, é um fator de risco. E finalizando esse vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que é tão importante tratar a pressão, né, a pressão alta. Porque ela pode lesar vários órgãos, né? Eu tinha um professor que gostava de brincar que eram os 3 R's, rim, retina e heart. Mas, na verdade, né, é só uma piada, mas realmente ajuda a lembrar, né, que a pressão alta pode sim lesar os rins, levando à insuficiência renal, nos casos mais extremos até, insuficiência renal dialítica. Ela pode lesar o coração, então vai levando a cardiopatia hipertensiva, nos casos mais graves, vai levar também a uma insuficiência cardíaca, e pode lesar o sistema nervoso central, o cérebro. Normalmente a gente fala da retina, porque é como a gente pesquisa essa lesão, né? Então, é recomendado aí para o hipertenso passar no oftalmologista para ver como está o fundo de olho. E, na verdade, existe um quarto órgão, que talvez seja até o mais lesado pela pressão, que são os vasos, né? Então, a lesão dos vasos, né, da parte interna dos vasos, que é o endotélio, ela pode levar a rupturas de placas. Quando uma placa rompe no coração e forma um coágulo, isso leva a um infarto. Quando uma placa rompe na cabeça e também leva a um entupimento, leva a um AVC. E se pode acontecer também numa perna, num braço, levando a uma doença arterial periférica. Por isso aí que é tão importante controlar a pressão, tá bom? Depois eu vou gravar mais vídeos sobre esse tema, um tema muito longo, muito amplo e muito comum, tá? De mensagens finais, então, eu deixo aqui para lembrar que a pressão ela é dinâmica, ela varia ao longo do dia e que a gente precisa se preocupar com o valor da pressão em repouso, tá? Às vezes a gente pode ter descontroles pressóricos, na dúvida é sempre bom procurar o seu cardiologista e ter certeza de que está tudo bem. E, por último, que tratar a hipertensão é muito importante e que o tratamento inicial não é com remédio, ela é com mudança de estilo de vida, tá? Com atividade física, alimentação, e aí sim, quando não controlado, ou nos casos mais graves, às vezes já inicialmente, a gente tem que entrar com medicação para controlar, tá? Mas no próximo vídeo a gente fala mais sobre o tratamento. Um grande abraço!